Boa noite, irmãos. Boa noite, igreja também. Apesar que o sentimento é o mesmo da semana passada, né? Olhar para os bancos e não ver os irmãos. Mas eu sei que os irmãos estão acompanhando, aqueles que não estão acompanhando, depois vai assistir o culto das suas casas. Quem está com a Bíblia, vamos abrir aqui as Bíblias em 1 Crônicas, capítulo 16. 1 Crônicas, capítulo 16, versos de 1 a 6, depois os versos 23 a 33. 1 Crônicas 16, de 1 a 6, depois versículos de 23 a 33. Assim está escrito: Introduziram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que lhe armara Davi. E trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas perante Deus. Tendo Davi acabado de trazer os holocaustos e as ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor, e repartiu a todos em Israel, tanto os homens como as mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Designou dentre os levitas os que haviam de administrar diante da arca do Senhor, e celebrar, e louvar, e exaltar ao Senhor Deus de Israel, a saber, Asaf, o chefe, Zacarias, o segundo, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matatias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel, com alaúdes e harpas. E Asaf fazia ressoar os símbolos. Os sacerdotes, Benaia e Jaziel, estavam continuamente com trombetas perante a arca da aliança de Deus. Versos 23 até 33. Cantai ao Senhor todas as terras, proclamai a sua salvação, dia após dia. Anunciai entre as nações a glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras, pois ele firmou o mundo para que não se abale. Alegrem-se os céus e a terra se exulte. Diga-se entre as nações: reina o Senhor. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem a julgar a terra. Vamos orar? Feche seus olhos aí de sua casa. Vamos fazer um momento de oração, pedindo para que Deus venha falar conosco esta noite. Pai querido, tua palavra foi lida, nos auxilie com teu Espírito Santo, ó Pai, para ser de fato instrumento seu por meio do teu Espírito Santo, a falar aquilo que devo falar, aquilo que de fato a tua palavra está expressando, ó Deus. E que seus filhos que estão ouvindo possam, Deus, ter o discernimento e o coração aberto para ouvir a tua palavra esta noite. Que o Senhor possa me usar, ó Deus, como instrumento teu. Ó Pai, e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração possa ser agradável somente a ti, Senhor Deus, Rei meu e Deus meu. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, dentro da realidade
que nós estamos vivendo, eu vou olhar para a câmera, agora tem que olhar para a câmera. Dentro da realidade que nós estamos vivendo, alguns podem até perguntarem, né, como desenvolver gratidão, como ter de fato um coração grato mediante a essas situações que nós estamos vivendo. Como de fato olhar para as circunstâncias, como de fato ver as notícias, escutar as notícias e continuar tendo um coração grato diante de Deus. Eu creio que a resposta a essa indagação é um desafio para todos nós cristãos, passando por essa dificuldade em que nós estamos vivendo. Desenvolver gratidão, ter um coração grato, expressar gratidão diante das dificuldades, expressar gratidão diante do medo, expressar gratidão diante da apreensão em que as circunstâncias nos oprimem, irmãos. Então, é um desafio para nós, porque eu vejo que as circunstâncias querem roubar a nossa paz. As circunstâncias querem roubar a nossa alegria. As circunstâncias querem esgotar as nossas forças. As circunstâncias querem dar o nosso foco das coisas de Deus, daquilo que Deus quer proporcionar a cada um de nós diante de tudo isso que nós estamos vivendo. Eu vi a gente é bombardeado nesses últimos dias, estamos sendo bombardeados por inúmeras mensagens de imagens, inúmeras mensagens de vídeos, inúmeras mensagens de áudios, e muitas delas eu percebi que em algumas as pessoas estão com esse espírito de jejum, com esse espírito de oração, de culto familiar, de que de fato não é um tempo para assistir filmes, de fato não é um tempo para assistir seriados, não é um tempo para a gente desfocar da disciplina cristã diária. Precisamos sim, irmãos, aproveitar esse momento para continuar o nosso jejum. Precisamos aproveitar esse momento para compartilhar com a família as palavras de Deus, a verdade de Deus. Precisamos, irmãos, aproveitar esse momento. Precisamos aprender e enxergar aquilo que Deus quer falar a cada um de nós por meio dessas circunstâncias que nós estamos vivendo. E quando nós falamos sobre circunstâncias, quando nós falamos de desafio de gratidão, mesmo num período de desafios para a nossa fé, desafios para a nossa vida emocional, esse texto ele é bem pertinente porque ele retrata uma situação na vida de Davi. Davi, depois de ter conquistado Jerusalém, depois de ter conquistado a cidade de Jerusalém, a Bíblia diz que ele tinha feito uma tenda para o Senhor e mandou buscar a Arca da Aliança. Ele mandou trazer a Arca da Aliança. Só que Davi ele não atentou para os preceitos nos quais Deus exigia para que a Arca da Aliança fosse transportada. Então Davi mandou fazer um carro de boi, mandou alguns homens, e quando esses homens estavam trazendo a Arca da Aliança debaixo de uma desobediência, a palavra diz que houve um problema com esse carro de boi, se assim posso dizer, a roda do carro de boi quebrou, e a arca ia caindo deste carro, e Uzá, para não deixar a arca cair, ele colocou a mão para segurar a Arca da Aliança, e a Bíblia relata que nesse exato momento Uzá foi fulminado por Deus. Fulminado. Davi fica muito chateado, Davi fica muito contrariado e resolve deixar a Arca de Deus, o símbolo da presença de Deus, na casa de Obed-edom por algum tempo.
E a Bíblia relata que durante o tempo em que a presença de Deus, durante o tempo em que a arca de Deus ficou na casa de Obed-edom, a casa de Obed-edom foi abençoada. A casa de Obed-edom foi abençoada. A casa de Obed-edom foi protegida. A casa de Obed-edom foi prosperada. De repente, Davi, ele cai em si, percebe que a sua atitude foi errada, que ele não tinha atentado para aquilo que a palavra de Deus exigia em relação ao transporte da arca, e dessa vez ele resolve fazer da maneira certa. Da maneira certa. E ele traz essa arca a Jerusalém, e essa segunda parte dessa porção que nós lemos de 1 Crônicas 16, 23 e 33, é parte de um salmo de ação de graças. É parte de um salmo que Davi escreve, de uma oração de ação de graças, de um louvor de ação de graças que Davi escreve, por ter a presença de Deus, por ter novamente a presença de Deus numa tenda em Jerusalém, e por fazer parte daquele momento tão especial na vida daquele povo, que era adorar a Deus, era cultuar a Deus. E esse salmo, então, ele traz para nós lições preciosas de como expressar gratidão. Às vezes a gente para e a gente compara a gratidão na proporção da dádiva recebida. A proporção a graça, a gratidão na proporção do presente recebido. Uma coisa é um amigo te chamar, fala, vamos tomar um cafezinho. E você ir para tomar um cafezinho, e você toma aquele cafezinho, um cappuccino, come um salgadinho, um biscoitinho, e no final da conta o amigo fala, não, a conta eu pago. E você diz, muito obrigado. Obrigado por pagar na minha conta. Outra coisa é um amigo virar para você e falar, não se preocupe, eu vou pagar todas as suas dívidas, todos os seus boletos, eu vou te ajudar, eu vou, de fato, te ajudar nesse momento difícil, eu vou quitar todas as tuas dívidas e vou te manter até sair dessa situação. Eu creio que um muito obrigado seria pouco, porque muitas vezes, nessas situações, a gente não tem palavras para agradecer. E a palavra que sai da nossa boca, do nosso coração, é exatamente isso. Eu não sei como te agradecer. Eu não tenho palavras para te agradecer. E quando nós olhamos para a realidade de Davi, que era um povo que foi conduzido por Deus, Davi foi abençoado por Deus, e quando ele conquistou Jerusalém, e ele agora conseguiu trazer a arca de Deus, ele expressou toda a sua gratidão neste momento em que ele orou e louvou a Deus com ações de graças. Mas apenas nessa porção, do versos 23 a 33, Davi nos traz algumas lições que podemos trazer para as nossas vidas, para que nós venhamos meditar e ter de forma um exemplo de como expressar gratidão em um momento delicado, em um momento difícil, como expressar gratidão diante da grandeza de Deus, mediante as circunstâncias, diante das adversidades da vida. E a gente vê dos versos 12, o verso 25 e 26, 12, 25 e 26, assim está escrito: lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. 25 e 26. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. O primeiro ensinamento que esse texto nos traz é que devemos relembrar os atributos e as obras de Deus em nosso favor.
que as situações, que as adversidades da vida, que os infortúnios da vida, que as tribulações, os sofrimentos, não têm o poder de apagar a nossa memória, não têm o poder de trazer amnésia, de nos fazer esquecer aquilo que Deus fez. Porque nada do que venhamos passar ou estamos passando é maior do que aquilo que Deus é, do que aquilo que Deus fez por nós e no passado. Então não precisamos ter medo, não precisamos temer, não precisamos perder a paz, porque Deus fez, Deus é, Deus continua fazendo e Ele fará. E vai continuar sendo, porque Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e sempre vai ser. Sempre vai ser. Aquele hino, conte as bênçãos, diga quantas são. Eu creio que é um convite para esse momento em que nós estamos vivendo. Eu creio que esse hino, conte as bênçãos, diga quantas são, é um convite para adorarmos a Deus e relembrarmos de quem Deus é e dos seus atributos e das suas ações em nossa vida em momentos como esse que nós estamos passando. Porque entre fazer um balanço do mal que recebemos, das coisas ruins, e um balanço das coisas boas que recebemos de Deus, ao cantar as muitas bênçãos e dizê-las quantas são, isso traz vigor, isso traz esperança, refrigério ao nosso coração, força e paz ao nosso coração. Porque ao invés de olhar, de colocar o nosso foco na dificuldade, de colocar o nosso foco, entregar o nosso coração ao medo, entregar ao nosso coração à angústia, agora eu olho para Deus. Eu olho para Deus e vejo quem Deus é. Lembro das ações de Deus em meu favor. Lembro daquilo que Ele fez por mim. E eu creio que isso, irmãos, não foi difícil para Davi e para o povo de Israel. Não foi difícil. Porque eles estavam muito fresco na mente deles. Toda a ação maravilhosa que Deus tinha feito na história daquele povo. Desde a escravidão do Egito, até a abertura do Mar Vermelho, passagem pelo Jordão, a vitória sobre os seus inimigos, e agora a conquista de Jerusalém, e a arca agora em Jerusalém, dentro da tenda que Davi tinha feito. Que maravilha, irmãos, que maravilha. Um anelo pela presença de Deus. A gratidão por aquilo que Deus fez e por aquilo que Deus é. Irmãos, que nesses momentos difíceis das nossas vidas, que nesses momentos de tribulação, nós podemos olhar de fato para Deus e reconhecer essa grandeza de Deus na história de nossas vidas, na história da igreja. Deus continua sendo o Deus Salvador. Deus continua sendo o Deus que livra, o Deus que age. Ele continua vendo tudo. Ele continua sendo o mesmo Deus soberano de sempre. Soberano sobre todas as coisas. Então, de fato, não entregar o nosso coração às situações difíceis, não entregar o nosso coração ao medo, à angústia e à dor. Mas ter um coração grato, porque Deus é e Deus faz. Como Ele era, como Ele fez e como Ele sempre vai ser e sempre fará. Porque o livramento, irmãos, vem de Deus. Todo livramento vem de Deus. A salvação vem de Deus. O segundo ensinamento que essa porção do verso 23 ao verso 33 traz para nós
em relação a ter um coração grato na proporção da dádiva que temos, em relação a ofertar a nossa vida, nosso tempo e nossos recursos a Deus. A gratidão, ela não vem apenas por lembrarmos daquilo que Deus fez, daquilo que Deus ou das bênçãos de Deus, mas também a gratidão, ela está também, ela vem e ela também gera fruto em nos doar a Deus, em doar dos nossos recursos a Deus. Verso 28 e 29, assim está escrito: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. O texto, então, nos conclama a tributar ao Senhor com aquilo que nós temos. O texto agora nos chama a tributar ao Senhor, juntamente com a nossa casa, tributar ao Senhor a glória e força devida, tributar ao Senhor com as nossas oferendas, tributar ao Senhor com aquilo que nós temos. Com aquilo que temos. Então, quando a gente fala de gratidão segundo a dádiva, na proporção da dádiva, a gente para e pensa, será que, de fato, eu estou tendo gratidão a Deus? Estou sendo grato a Deus? Acima dos meus medos? Estou conseguindo ser grato a Deus acima dos meus conceitos de previsões em relação às situações que nós estamos vivendo? Será que de fato eu consigo viver por fé e não por aquilo que eu escuto, não por aquilo que eu vejo, não por aquilo que está sendo transmitido na internet ou transmitido pela TV sobre a situação mundial, dessa pandemia que nós estamos vivendo? Irmãos, o grande desafio para nós nesse segundo tópico desse sermão, em que o verso 28 e 29 traz o desafio de continuar adorando a Deus e ofertando a Deus da mesma forma que nós cultuávamos e ofertávamos antes dessa situação que nós estamos vivendo, da quarentena, do Covid-19. O que mudou em nosso coração? O que mudou? Sabemos que houve mudança em nosso comportamento. Sabemos que houve mudança no nosso meio, na nossa forma de higienização. Houve mudança na nossa forma de cumprimentar. Houve mudança na nossa forma de estar perto ou não estar perto. Mas a mudança que não pode ter é na forma de tributar a Deus, é na forma de entregar a Deus, de adorar a Deus, de nos colocar diante de Deus como verdadeiros adoradores, como aqueles que reconhecem o senhorio de Cristo e confiam em Deus, apesar das circunstâncias, apesar de qualquer circunstâncias. E quando a gente fala de gratidão na proporção da graça, de gratidão na proporção da dádiva recebida, além de relembrar aquilo que Deus é e daquilo que Deus fez, e da ação de Deus para que a nossa gratidão possa estar na proporção da dádiva, devemos também, irmãos, não deixar que as circunstâncias tenham o poder de calar os nossos lábios, tenham o poder de fazer com que nós deixemos de ofertar e oferecer aquilo que Deus requer de cada um de nós. Toda honra e toda glória devida. E com o coração descansado em Deus, continuemos caminhando por fé. Continuamos caminhando com coragem. Aquela frase que bombou há 3 semanas atrás, sempre vem na minha mente. Que num tempo em que o mundo está com medo, em um tempo em que o mundo tem medo,
se levanta uma igreja corajosa. Porque a igreja de Deus, ela não se entrega ao medo. Ela não se entrega às circunstâncias que muita gente tem se entregado. Hoje eu fiquei sabendo de um jovem que suicidou essa semana. Não acreditava em Deus. E esse isolamento social e outras coisas que estavam acontecendo na sua vida o fez tirar a própria vida. O fez tirar a própria vida. Então, irmãos, em meio a um mundo com medo, se levanta uma igreja corajosa. Uma igreja que não para de tributar glória, força e honra a Deus. Uma igreja que não para de ter um coração grato a Deus por quem Ele é e pelo que Ele fez. Mas em terceiro e último lugar, esse texto fala que nós também devemos proclamar a Deus aos povos, irmãos. Nós devemos continuar com a nossa missão de proclamar o amor de Deus. Nós devemos continuar com a nossa missão de proclamar a paz de Deus, a salvação em Cristo Jesus, diante de qualquer circunstância. Que as circunstâncias não tenham o poder de nos parar, que as circunstâncias não tenham a força de nos calar. Mas que venhamos, irmãos, continuar mostrando Cristo e falando de Cristo e falando dessa salvação e desse tão grande amor de Deus para muita gente que está desesperada. Muita gente está desesperada. Irmãos, tem muita gente dentro de casa que está vivendo um desespero, uma angústia tremenda, uma falta de paz. Como esse jovem que acabei de falar, que suicidou aqui em Anápolis essa semana. Irmãos, nós não podemos parar de proclamar a Deus entre os povos. E nesse texto que nós lemos, nós vemos isso claramente no verso 8, no verso 9, 23 e 24. No verso 8 está assim: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Invocai o Senhor, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Meus irmãos, não é simplesmente relembrar, para que a gente tenha um coração grato e força para vencer, para que a gente fique bem. Meus irmãos, não é simplesmente render graças e tributar a Deus, mas que esse relembrar, mas que esse tributar a Deus esteja num pacote só, juntamente com proclamar aos povos, juntamente com transmitir às pessoas a paz que elas precisam nesse momento, a força que elas precisam, a salvação que elas precisam. Esse só foi um caso de uma pessoa, de um jovem que suicidou, irmãos, essa semana. Eu não sei de vários outros que devem ter acontecido, de outros que poderá acontecer. Talvez eu nem vou ficar sabendo. Mas eu e você podemos fazer a diferença na vida dessa pessoa que está pensando em suicidar, em tirar a sua própria vida. Versos 9: cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Versos 23 e 24: cantai ao Senhor todas as terras, proclamai a sua salvação, dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Irmãos, aquilo que é maravilha para mim, aquilo que é alegria para mim, aquilo que é salvação para mim, aquilo que me traz força, aquilo que me traz paz, pode também trazer para outro. Porque muitas vezes a pessoa não está precisando apenas só de um alimento,
de uma cesta básica, de uma conta paga, de um auxílio do governo de R$ 600 ou de R$ 1.200. Porque isso, sem Deus, não vai fazer a diferença nenhuma para essa pessoa tirar a própria vida. Nenhuma. Então, irmãos, que nós venhamos, além de relembrar os atributos de Deus, as ações de Deus em nossas vidas, além de continuar com fé, tributando a Deus com aquilo que somos e temos, e devemos também proclamar as maravilhas de Deus aos povos, às pessoas que andam aflitas e desesperadas e sem esperança. É nesse momento em que o mundo está em pavor, o mundo está com medo, é que de fato tem que se levantar uma igreja corajosa. Uma igreja corajosa. Uma igreja que vai ser luz em meio às trevas. Uma igreja que vai ser sal em meio a um mundo que está inerte na morte, parado, jaz tendo a sua vida sobre a morte e sobre a escuridão. Então, meus irmãos, que nós não sejamos, para concluir, que nós não sejamos como muitas pessoas são, e que muitos se dizem cristãos. Eu lembro de um poema, eu não lembro o autor, que nesse poema ele fala a seguinte frase: porque muitas vezes, ao invés de focarmos nos espinhos de uma rosa, não nos atentamos para a beleza dela. Às vezes, irmãos, o desafio é olhar para a situação que nós estamos vivendo e não apenas enxergar os espinhos. Olhar para esse caos que nós estamos vivendo, que segundo o mundo estamos vivendo, e não olhar para os espinhos, mas olhar para aquilo que Deus quer, para aquilo que Deus está mostrando para nós em meio a isso. Porque é muito fácil olhar para os espinhos. É muito fácil reclamar dos espinhos. É muito fácil deixar com que os espinhos nos causem dor e nos espete. É olhar para essas circunstâncias e ver a mão de Deus, de alguma forma, falando conosco. Então, irmãos, quando nós falamos de gratidão, na proporção da dádiva recebida, não há dádiva maior do que aquilo que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Não há dádiva maior do que a sua salvação. Não é uma ameaça de um vírus que poderá ceifar a nossa vida, que vai roubar do nosso coração a paz e a certeza de que se eu morrer, é apenas o começo de uma vida melhor na glória, de uma vida que Cristo conquistou por mim. Então, portanto, quer viver ou quer morrer, como Paulo falou, que o viver seja de fato Cristo e o morrer seja lucro. Não estou dizendo e não estou pregando um sermão pessimista, irmãos, mas eu quero dizer para você que não se deixe levar por essa onda de sentimento pessimista, destruidora, que está tentando corromper os corações dos crentes, dos cristãos, dos filhos de Deus. Olhe para Deus, vislumbre Deus, olhe para aquilo que Deus fez na sua vida. Conte as bênçãos, diga-as quantas são, recebidas da divina mão. Que Deus abençoe, irmãos. Que Deus te abençoe. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra, Pai, que é viva e eficaz. E o desafio, Pai, em nossas vidas como cristão, diante das circunstâncias que nós vivemos e estamos passando,
É continuar, ó Deus, ter um coração grato na proporção da dádiva maior recebida, que foi a nossa salvação. Muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado. Porque a nossa vida eterna está garantida. E não tem nada que possa vir sobre esse planeta, sobre a terra, sobre a nação, que vai ameaçar tirar aquilo que o Senhor nos deu. Porque aquilo que o Senhor nos deu já está garantido em Cristo Jesus. Não há nada melhor, não há nada igual, não há nada comparado, ó Deus. Por isso, ó Pai, vamos te louvar e agradecer, exaltar o teu santo nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, ó Deus. Obrigado, obrigado. Vamos cantar? Conte as bênçãos? Lembra? A letra não? Vamos. Tem que olhar o hino aqui. Os irmãos abrem no inário aí também. Vamos lá. Deixa eu achar aqui. No inário. Conte as bênçãos. Vamos cantar juntos. Inário. Sessenta e três. 63. As muitas bênçãos. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo em vão, conte as muitas bênçãos, dizes de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Conte as bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas no teu lidar? É a cruz pesada que tens que levar. Contas muitas bênçãos, logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos dize quantas são, recebidas na divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando os outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que vais habitar. Quantas bênçãos dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e esperai surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará conforto e galardão final. Quantas bênçãos dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Irmãos, durante essa semana eu vou estar fazendo períodos de compartilhar de oração. Então eu vou entrar no Hangout Meet para que alguns irmãos, a gente compartilhe momentos de oração e ore uns pelos outros. Estaremos também fazendo 2 lives pelo Instagram. Uma com a psicóloga Guta e outra com o psicólogo Vinícius. Então, durante a semana eu vou estar te comunicando essas lives pelo Instagram
da igreja. E eu quero ver se eu também faço uma live com o pastor Carlos Delpino, que está em Torrelodones, na Espanha, para ele passar para nós uma situação e como os pastores têm vivido, os cristãos têm vivido a situação da Espanha. Então, meus irmãos, aguardem então os links que vão ser colocados no WhatsApp. Participe desses momentos de compartilhar de oração que vão ser feitos. Participe dessas lives no Instagram com a psicóloga Guta, com o Vinícius. E, se Deus quiser, tudo der certo, com o pastor Carlos Delpino na Espanha. Tá bom? Então, receba a bênção da sua casa. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e eterno Pai, e as ternas, santas, doces consolações do Espírito Santo, seja sobre a tua casa, a tua família, hoje e eternamente. Amém, amém, amém. Está terminado essa transmissão online do culto. Deus abençoe a todos. Você conseguiu falar com o pastor Delpino? Como é que é?